somos da Faculdade Unicelma de São Luís, Maranhão. Eu queria agradecer a presença de todo mundo e hoje nós vamos abordar o tema de dependência química e o tratamento. Nós vamos ter uma abordagem neuropsiquiatra. E para isso nós convidamos a doutora Gabriela Balduino, que ela é médica psiquiatra e vai passar algumas informações sobre esse tema. Muito obrigado por ter aceito o convite, doutora Gabriela. Pode ficar à vontade. Obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre um tema que é tão complexo, mas ao mesmo tempo, acho que a principal mensagem que eu quero deixar é que, apesar da complexidade, são temas e casos que valem a pena ser abordados, que qualquer tratamento é melhor do que nenhum. Então, eu vou trazer aquilo que tem maior nível de evidência hoje para a prática de tratamento dos transtornos por uso de substâncias, mas existem várias outras abordagens, é um tema muito amplo que tem se desenvolvido muito nos últimos anos. Deixa eu compartilhar minha tela, peraí. Bom, eu queria começar o tratamento sobre, já falando, sobre a primeira abordagem que a gente faz com esses pacientes. Existe uma regra no tratamento do dependente químico que o objetivo da primeira consulta é fazer com que o paciente volte para a segunda consulta. Então, é extremamente importante que essa primeira consulta a gente foque no vínculo para que esse paciente volte depois para continuar o tratamento. E tem algumas coisas que são óbvias, assim, que valem para todas as consultas, mas eu acho que mais ainda para as consultas dentro desse contexto de tratamento psiquiátrico, porque muitas vezes o paciente ele vai tratar de assuntos que são sigilosos. No dependente químico, é muito comum que o paciente se envolva em situações de risco, de crime, e garantir uma segurança, o sigilo para esse paciente é muito importante, e fazer com que ele se sinta à vontade para falar sobre essas coisas também é muito importante. E eu sempre prezo por iniciar a entrevista com o paciente. Depois, se for necessário, e vai ser necessário, sempre a gente conversa com os familiares. É muito comum, principalmente no consultório particular, o familiar ligar para falar com a secretária, e falar com a secretária assim, nossa, eu queria falar com a doutora antes do meu filho ou do meu marido entrar no consultório, porque senão ele não vai falar a verdade, ele não vai contar tudo que tem acontecido nos últimos dias. E isso é muito ruim para o vínculo, geralmente quebra. Então, se você tem um vínculo com a família, mas não tem com o paciente, não adianta. Então, foque primeiro no paciente, faça a entrevista com ele e depois converse com os familiares. A anamnese é uma anamnese clínica geral, só que quando a gente chegar na parte de hábitos de vida e uso de substâncias, a gente deve focar em quais as drogas que o paciente já usou. Geralmente o paciente vem por uma substância específica, então o problema é o crack, mas a maioria deles não começou com crack. Então, por mais que a queixa ali, a motivação para a consulta tenha sido o crack, é importante saber quais outras drogas o paciente já experimentou ou se faz uso contínuo no momento da consulta. É muito comum eles
mesclarem o uso para tirar o efeito colateral da substância. Então, às vezes, eles usam cocaína, e a cocaína é uma substância que é muito estimulante. Depois eles tomam bebida alcoólica, fazem uso de álcool para ficarem mais tranquilos. Então, a gente precisa conhecer quais as substâncias que o paciente tem em contato. E na história, algumas características desse padrão de consumo, elas são muito importantes, como, por exemplo, a idade que o paciente começou a usar. Isso é determinante para a evolução e prognóstico daqueles quadros. A gente sabe que os pacientes que começam a usar muito precocemente, eles têm um prognóstico muito pior, eles têm maiores taxas de alterações neuroquímicas e neuroanatômicas. Então, é importante perguntar sempre quando que o paciente começou a usar, em qual contexto. Então, o que estava acontecendo na vida dele naquele momento, o que motivou, se o uso foi sozinho, se o uso foi com amigos, a quantidade de substância que ele usou, a frequência, a via de administração, então se é fumado, se é cheirado, se é injetável, e como que ele conseguiu dinheiro também para sustentar o consumo dessas substâncias e como que foi evoluindo o padrão de consumo. Se no início cheirava ou usava uma certa quantidade, uma vez por semana, só nos finais de semana, ou em festas, e depois passou a ser um uso diário, não usava só mais em festa, mas usava em casa sozinho, usava para dormir, ou usava para acordar. Quais as outras drogas que surgiram nessa evolução cronológica do uso que a gente precisa detalhar bem. E um outro aspecto que precisa ser abordado nessa fase da anamnese são os aspectos psicológicos relacionados à motivação para o paciente estar ali naquela consulta. Porque às vezes a gente pergunta assim, o que te trouxe aqui? Como é que eu posso te ajudar? E às vezes o paciente fala, foi minha mãe, assim, sabe? Ou foi minha esposa. Nesses casos, o paciente, ele nem se sente doente. Então, a gente precisa saber em que estágio o paciente está de motivação para a mudança, para que a gente foque a intervenção voltada para aquele estágio de motivação. E a gente tem 4 estágios básicos. O da pré-contemplação, que seria aquele estágio que o paciente ele nem considera os malefícios, o risco e o problema da substância na vida dele. A contemplação seria aquela fase que o paciente ele já está percebendo que tem alguma coisa de errado ali, que aquilo pode dar ruim em algum momento. Mas nessa fase de contemplação ainda, essa motivação para a mudança ela é muito ambivalente. Então, ao mesmo tempo que o paciente percebe os aspectos negativos, ele também valoriza muito os aspectos positivos do efeito da substância, do que ele gosta da substância quando ele usa, quando ele usa a substância. Mas aí, se o paciente vai evoluindo nesse estágio para motivação de mudança, ele vai para a preparação, que é quando ele começa a se organizar para, então, a fase de ação, que é eu realmente paro de usar essa droga, que é quando o paciente fica em abstinência. E depois da abstinência, o foco é a manutenção, então a manutenção da abstinência. Eu gosto muito desse modelo espiral para os estágios de mudança, porque ele avalia esses estágios, essa evolução, como um contínuo ali, e o paciente ele nunca volta para o estágio 0 ali, inicial de pré-contemplação. Então, por mais que ele tenha uma recaída, algum ganho ele teve. Continuando na parte da anamnese, então, depois de deixar bem claro em qual desses estágios de motivação o paciente está,
é importante a gente pesquisar sobre síndrome de abstinência. Se o paciente tem antecedente de já ter tentado parar ou diminuir a quantidade do consumo da substância que ele faz uso e teve sintomas de abstinência, porque se ele está procurando ajuda ali numa consulta e a gente vai evoluir para aquela fase de ação para interromper o uso da substância, a gente tem que estar mais ou menos preparado, porque ele pode evoluir com sintomas de abstinência e algumas dessas síndromes elas são graves, como por exemplo a abstinência de álcool grave no delírio tremens. É importante também discutir na anamnese quais os prejuízos que o consumo dessas substâncias trouxe para o paciente, então, qual o impacto do consumo no trabalho, no estudo, na família, qual o custo, os prejuízos para a saúde desse paciente, e também conhecer sobre os tratamentos prévios que esse paciente já fez. Em média, os pacientes eles conseguem parar após a 7ª tentativa, após o 7º tratamento para manutenção de abstinência para o uso de alguma substância. Então, pode ser que você está ali pegando aquele paciente na 2ª, na 3ª tentativa e conhecer aquilo que já foi usado, saber quais medicações que o paciente já testou, qual foi o padrão de resposta, o que funciona, o que não funciona, pode ser uma ferramenta muito útil para a gente não ficar batendo na mesma tecla e aumentar o risco de insucesso desse tratamento. É importante também, ainda nesse primeiro contato com o paciente, ainda nessa entrevista, na parte de antecedentes psiquiátricos, a gente pesquisar e por sintomas ou pelo antecedente, se o paciente já tiver tido algum diagnóstico de algum transtorno psiquiátrico. A gente sabe que de 40% a 60% dos pacientes com um transtorno por uso de substâncias, eles vão apresentar alguma comorbidade com transtorno psiquiátrico. E é muito importante porque, às vezes, a substância, ela é só um epifenômeno. Na verdade, ela veio em consequência de algum transtorno psiquiátrico. Por exemplo, a dependência por uso de álcool, o abuso de álcool em fóbicos sociais. Então, o álcool veio como uma substância para desinibição em situações de exposição social. Se ele não tivesse fobia social, talvez ele não teria desenvolvido ansiedade social. Ou então o uso de álcool ou o uso de benzodiazepínicos, que seria um abuso de substância prescrita, em pacientes que têm algum transtorno de ansiedade. Ou o uso de alguma substância para ajudar no sono, para dormir em pacientes que têm insônia. E se a gente não conhece, se a gente não identifica essa comorbidade, o risco de insucesso do tratamento também é muito grande, porque o controle de uma depende do controle da outra, sabe? Então, se a gente se instabiliza o transtorno psiquiátrico, o risco de instabilizar também o transtorno por uso de substância é muito grande. Se aquele paciente estava já numa fase de manutenção, ele pode ter uma recaída. E vice-versa. E como eu vinha dizendo, ou o transtorno, ele pode ser, o uso de substâncias, ele pode ser secundário a um transtorno psiquiátrico, ou o transtorno psiquiátrico, ele pode ser, na verdade, uma forma de manifestação do transtorno por uso de substância. Então, a gente tem a psicose induzida por substância, a gente tem os transtornos de humor induzidos por substância, transtorno de ansiedade. Então, é muito importante deixar isso muito claro para saber se a gente tem uma coisa só sendo uma consequência da outra ou se são comorbidades para que a abordagem seja a mais completa possível. De antecedentes pessoais, é sempre importante também a gente perguntar sobre doenças na infância, da vida adulta, história de traumas. A gente sabe que pacientes portadores de transtorno por uso de substâncias, eles têm muito frequentemente uma história
de desenvolvimento alterada. É muito comum história de abuso sexual, abuso psicológico, maus tratos na infância. Então, isso é importante. Saber se o paciente faz uso de algum outro medicamento. História sobre sexualidade e violência, se o paciente tem comportamento violento em vigência do uso de substância, e também pesquisar sobre dependências comportamentais, que seria o jogo patológico, compra patológica, cleptomania, esses transtornos que são de dependência comportamentais, que estão muito, que tem uma fisiopatologia muito próxima daquilo que a gente vê no transtorno por uso de substâncias, e por isso é muito comum eles coexistirem. Bom, em relação à progressão de um transtorno por uso de substâncias, um indivíduo ele não se torna dependente do dia para a noite. Então, ele começa, existe uma progressão, desde o não uso até o transtorno por uso de substância leve ou grave. E, por definição, o DSM-5, ele considera um transtorno por uso de substância o uso mal adaptado de alguma substância psicoativa que traga sofrimento significativo, manifestado por 2 ou mais critérios de uma lista de 11 critérios que o paciente deve preencher nos últimos 12 meses. Quais seriam, assim, de uma forma geral, esses 11 critérios? Uma dificuldade para evitar o início, a quantidade que a pessoa usa ou o tempo que ela leva para parar. Então, se a pessoa fala, nossa, hoje eu vou nessa festa, mas eu não vou usar, porque eu já sei dos prejuízos que essa substância me traz, então a esposa cobra, mas você vai ver, hoje eu não vou te dar trabalho. Daí chega lá, ele não resiste ao uso e usa. Ou então ele fala, não, eu vou beber, mas eu vou beber pouco. Chega lá, ele bebe até cair. E quantidades maiores do que aquela que ele julgou suficiente. E também ele não consegue parar no momento que ele, antes do início do uso, consideraria ideal. Então, eles foram para a festa para voltar à meia-noite, de repente a esposa volta sozinha e ele fica até no outro dia, porque enquanto tem alguma bebida alcoólica ali, a gente estou falando, citando como exemplo o transtorno por uso de álcool, ele não vai parar. Um outro critério é muito tempo gasto em atividades necessárias para a obtenção da substância, então a pessoa começa a organizar a sua rotina em torno da substância para conseguir ter acesso a ela, então eu passo no supermercado, eu saio mais cedo, ou no cigarro, por exemplo, eu já compro, já ando sempre com uma carteira de cigarro e eu tenho estoque em casa porque eu tenho medo de acabar, e quando eu chego nos lugares eu já fico olhando aonde que tem um lugar que é para fumantes. Quando existe a fissura, ou o termo norte-americano que é o craving, que é esse forte desejo para o consumo da substância, então a pessoa tem uma vontade, assim, uma necessidade de uso, e esse uso, ele traz prejuízo para a vida da pessoa, em qualquer nível funcional, seja ocupacional, seja familiar, social, acadêmico, e o indivíduo ele continua usando apesar de perceber o prejuízo dessas substâncias. Ele começa também a abandonar as atividades sociais e ocupacionais, então ele só vai se tem a substância, ou ele nem vai porque lá não vai poder usar, ou então eu não acho que eu vou me divertir se eu não usar tal substância. Ele mantém o uso apesar dos prejuízos físicos, isso a gente vê muito
em pacientes, por exemplo, cardiopatas que fazem uso de cocaína e eles não podem usar cocaína, porque aquilo é uma sobrecarga muito grande para o coração, ou então em pacientes que têm doença arterial coronariana e eles são tabagistas e o cardiologista fala, você precisa parar de fumar, mas ele não consegue parar, apesar dos riscos para a saúde. Então, ele mantém, apesar desse problema físico ou psicológico que é sabidamente causado ou exacerbado pela substância. E a presença de tolerância, que seria uma necessidade de quantidades cada vez maiores para sentir o mesmo efeito, ou o indivíduo percebe que mesmo aumentando a quantidade, parece que não dá o mesmo barato de antes, e abstinência, que ela se manifesta através de sintomas físicos e psíquicos que vão depender do perfil de ação daquela substância, e acontece sempre que o paciente tenta parar ou então tenta reduzir o consumo daquela determinada substância. E para o DSM-5, desses 11 critérios, o paciente ele só não tem o diagnóstico de transtorno por dependência se ele tiver apenas um, mas a partir de 2, ele já recebe esse diagnóstico e quanto mais critérios ele preencher, maior seria a classificação em termos de gravidade. Então, de 2 a 3 critérios, esse paciente seria classificado como portador de um transtorno por uso de substâncias leve, de 4 a 5, moderado, e de 6 ou mais critérios, grave. Bom, e quando a gente está diante de um paciente com transtorno por uso de substância, a gente sempre começa a abordagem independente de qual substância, independente da modalidade de tratamento, se vai ser ambulatorial, se vai ser internação, a gente começa pela entrevista motivacional, que é um estilo de aconselhamento diretivo que é centrado no cliente. E por que a gente chama o paciente de cliente nesse processo de tratamento de dependência química? Porque a gente acredita que ele tem um processo ativo no tratamento e não passivo. Mas é um tipo de aconselhamento que é centrado no cliente, é individual e visa estimular a motivação intrínseca para a mudança, ajudando esses clientes a explorar e a resolver a sua ambivalência. O que seria essa motivação intrínseca? É aquilo que a gente conversou do que leva o paciente a buscar ajuda. Essa motivação, ela precisa ser do paciente e não pode ser uma motivação por outra pessoa. Então, pela cobrança da minha família, por conta deles, eu resolvi buscar ajuda. Isso é muito pouco para o paciente se engajar nesse processo de mudança. Então, a gente tem que buscar nele qual que seria um dos objetivos, uma das motivações para que ele mude o seu comportamento. E sempre tentando resolver essa ambivalência, porque o paciente, a gente parte do princípio que a motivação no dependente químico, ela é sempre ambivalente. Ao mesmo tempo que ele quer parar, o cérebro pede muito aquela substância. Então, tem momentos que ele considera e valoriza os aspectos negativos, mas em outros, o aspecto positivo, a fissura, o craving ali, vem de forma muito intensa e ele está sempre nessa ambivalência. E numa entrevista motivacional, as premissas básicas para auxiliar o profissional são empatia, então eu entender a situação do paciente ali, a congruência, eu jamais vou confrontar esse paciente, porque a gente fala, olha só o que você fez, olha o estrago que você fez na sua vida, na vida da sua família. Isso já está mais do que provado por estudos que só aumenta a resistência do paciente para o tratamento.
Então, a gente deve evitar sempre isso, manter sempre um espírito colaborativo nesse aumento de motivação para a mudança, sempre encorajando o paciente para isso e mostrando para ele que ele é capaz, estimulando esse desejo para que aquilo torne uma prioridade, mostrando que ele é capaz e que ele está pronto para mudar. E considerar essa ambivalência como natural. A motivação para a mudança ela deve ser estimulada. É a motivação do paciente, do cliente, e não a motivação do terapeuta. Se eu falar, não, a gente tem que parar de usar essa substância porque está fazendo mal para a sua saúde. Não, essa é a minha motivação, a motivação do terapeuta, mas eu tenho que buscar a motivação do cliente e às vezes a motivação dele é eu quero gastar menos dinheiro porque tá indo muito dinheiro, ou eu quero ter um relacionamento melhor com a minha esposa porque meu casamento foi... É a motivação dele e a gente tem que considerar essas ambivalências como algo natural nesse processo de mudança. A resistência ela pode ser reduzida ou aumentada através das interações interpessoais. É aquilo que eu disse. Então, se eu confronto muito o paciente, existe uma tendência de aumentar a resistência. O paciente ele fica numa postura mais defensiva, quando ele percebe que o terapeuta ele não está sendo empático. Então, a gente tem que fluir com uma resistência e jamais usar dela como uma ferramenta. Esse relacionamento cliente-profissional deve ser colaborativo e amigável, e o tempo todo a gente tem que colocar a autonomia nesse paciente, nesse cliente. Então, deixar eles cientes de que eles são os principais responsáveis pelo seu progresso, que o profissional está ali como um facilitador, como um apoio, mas que não adianta nada só eu fazer a minha parte se o cliente não fizer a dele. E a abstinência é sempre a meta mais segura, mas nem sempre é a melhor escolha. Então, em alguns casos, principalmente naqueles pacientes que ainda estão naquele estágio de pré-contemplação ou contemplação, que seria aqueles casos que eles não estão muito certos se querem ou não parar, eles não veem muitos efeitos negativos da substância. Se a gente propõe para que aquele paciente fique abstinente, a gente pode aumentar a resistência. Então, talvez nesse início, o que a gente pode propor é controle de danos ali. Então, vamos tentar diminuir o padrão de consumo, não diminuir a quantidade de consumo, melhorar esse padrão para que a gente saia, pelo menos, de um padrão abusivo, que é aquele que traz riscos para o paciente. E aí, dentro dessa proposta da entrevista motivacional e dessa abordagem mais psicoterápica, existe a linha de prevenção de recaídas, em que a gente busca identificar quais são os fatores que levam o paciente ao uso de substância, quais são as situações de risco, para que a gente trace planos de ação para prevenir a recaída. Então, eu uso cocaína sempre que lá no meu trabalho, meu chefe briga comigo. A gente não vai conseguir mudar essa situação do trabalho, o chefe vai continuar brigando com a pessoa, mas a gente busca encontrar alguma outra alternativa para aquele paciente diante dessa situação de estresse. Então, o que eu poderia fazer? Eu vou ligar para não sei quem, ou então eu vou correr, enfim. E isso é sempre discutido com o paciente para que a gente busque algo que faça sentido para ele, dentro da vida dele, dentro daquilo que ele gosta. Por exemplo, meditação pode ser uma estratégia utilizada nessas situações de maior estresse. Mas uma pessoa que
não se identifica com esse método, se eu proponho aquilo para ela, ela vai pensar assim, nossa, jamais, eu vou ficar muito mais ansiosa, muito mais agoniada, vai me dar muito mais vontade de usar a substância se eu for tentar meditar. Às vezes, para uma pessoa que é mais hiperativa, mais hipertípica, é melhor ela ir correr, é melhor ela ir nadar, ela fazer alguma outra coisa. Então, a gente tem que buscar aquilo que é ideal para aquele paciente. E existe também, hoje, uma linha que é do gerenciamento de contingência, que foca não nas consequências do uso, mas nas consequências negativas do uso, assim, na punição pelo uso, mas sim nas consequências positivas da abstinência. E são pacientes que respondem muito à recompensa. A gente vai ver na fisiopatologia mais adiante que eles são muito movidos por uma sensação de prazer que vem com a recompensa. Então, nessa estratégia de gerenciamento de contingência, uma tática utilizada é, por exemplo, a cada semana que a gente fizer um teste, um toxicológico e o teste vier negativo, você vai receber uma quantia em dinheiro, então você vai ter o direito de sair sozinho, ou fazer aquilo que você quer. E a gente vai estimulando o paciente a se manter abstinente com base nessas recompensas. Bom, sobre a fisiopatologia, quando a gente vai pensar na etiopatogenia do consumo de substâncias psicoativas, a gente lida com vários fatores. Não é só da substância psicoativa em si. Se a gente for estudar só o mecanismo de ação de determinada substância no cérebro, a gente não consegue explicar a clínica do transtorno por uso de substâncias naquele paciente, porque isso envolve vários outros fatores. A manifestação clínica depende de vários fatores. Em relação à substância em si, as características farmacológicas dela, então, são substâncias que têm uma ação no cérebro, então tem uma ação no sistema nervoso central, com um efeito na mente. E elas provocam uma sensação de prazer. E quanto mais rápido for essa sensação induzida pela substância, maior é o risco de dependência, porque o estímulo, ele é diretamente associado pelo nosso cérebro. Se eu vi aquele pó branco ali da cocaína, o meu cérebro sabe que aquilo ali me dá uma sensação de bem-estar danado. É diferente, às vezes, do álcool, que tem um potencial menor de causar dependência, porque a gente precisa, às vezes, beber quantidades maiores para ter aquela sensação de euforia que o álcool provoca. Então, quanto mais rápido for o início de ação, quanto menor a meia-vida, porque logo aquele efeito euforizante, aquela sensação de prazer passa, se a meia-vida é curta, e eu vou querer usar de novo. E isso vai induzindo essa busca por recompensa, essa busca por aquela sensação de prazer, que induz tolerância e um consumo mais abusivo. Então, em relação às características farmacológicas da substância psicoativa, essas seriam as principais características relacionadas ao potencial de causar dependência. Mas existem também as características individuais, como, por exemplo, o fator genético. Um deles está relacionado a alguns genes que determinam a capacidade de metabolização de algumas substâncias. E aqueles indivíduos que têm uma capacidade mais alta de metabolizar determinada substância, eles têm um maior risco de ficar dependente. Então, o álcool, por exemplo, aquele paciente que fala assim, aquela pessoa que fala, nossa, eu tenho que beber muito, muito, muito para eu ficar legal, para eu ficar do jeito que eu quero, esse é o que tem mais risco de ter uma dependência. É diferente daquele que bebe uma latinha de cerveja e fala, ixi, já fico super alegre. E isso depende do padrão de metabolização.
Além disso, dos fatores genéticos, os transtornos mentais, eles aumentam muito o risco do uso de substância. Por exemplo, na esquizofrenia, o risco é 5 vezes maior. Na fobia social, também. Em ansiosos, deprimidos, os pacientes procuram a substância para alívio de sintomas. Então, além desses fatores relacionados à substância, relacionados ao próprio indivíduo, existem também os fatores socioculturais. Por exemplo, o contexto que o paciente está inserido, quais as circunstâncias. Por exemplo, nesse contexto atual, a gente está vendo de pandemia, a gente está vendo um aumento muito grande do consumo de álcool. Então, as pessoas têm ficado mais em casa, as pessoas têm assistido mais lives, e aí isso tem favorecido o maior consumo de álcool. O comportamento do grupo social que ela está inserida. Então, se a pessoa mora ou vive ali no meio de um núcleo de tráfico de drogas, talvez o risco para ela se tornar dependente é muito maior, porque o acesso também é mais fácil. O ambiente familiar também é um fator de risco, e existem vários estudos, assim, alguns controversos sobre a dinâmica familiar. Por exemplo, pais que consomem substâncias. Não o fator genético, mas o comportamento do pai que faz uso de alguma substância aumenta o risco do filho também se tornar dependente de alguma substância? Há alguns casos, sim, mas tem outros que, naqueles que são mais resilientes, eles nem chegam a experimentar. Então, isso mostra pra gente o quanto que é multifatorial, que o transtorno por uso de substâncias é multifatorial e depende da interação de todos esses fatores, da personalidade do indivíduo, das habilidades para lidar com as situações e para que aquilo se torne um fator de proteção ou de risco. Sobre a disponibilidade da droga, entra nessa questão do contexto que ele está inserido. É claro que se eu tenho acesso fácil, é muito mais fácil eu usar. E tudo isso está envolvido na fisiopatologia do uso de substâncias, e nesse gráfico a gente traz principalmente os fatores etiopatogênicos. E da fisiopatologia em si, a dependência de drogas, ela é uma doença do cérebro. O neurotransmissor mais envolvido é a dopamina. E existe uma ativação do circuito de recompensa. O que é esse circuito de recompensa? A gente tem esse circuito de recompensa no nosso cérebro que provoca uma sensação de prazer e de bem-estar quando a gente faz alguma coisa que é realmente prazerosa. Ele é um sistema mais primitivo e está muito ligado inicialmente aos nossos impulsos para a sobrevivência, como, por exemplo, a alimentação, o sexo, que são condições necessárias para a preservação da nossa espécie. Então, quando eu estou com fome e eu me alimento, eu tenho uma sensação de prazer. E esse circuito de recompensa, ele tem conexões com outras áreas do nosso cérebro, principalmente o sistema límbico, que na amígdala, por exemplo, ela grava isso como algo prazeroso, essa atitude como prazerosa. E o hipocampo é a memória. Então, além de experimentar aquilo, vivenciar aquela sensação que foi positiva, eu armazeno para que depois eu lembre. Então, o nosso circuito de recompensa é assim. Em um indivíduo normal, a gente tem ele, e ele é necessário para que a gente mantenha essas atividades que são fundamentais para a nossa sobrevivência e para a preservação da nossa espécie. E esse núcleo
de recompensa, de prazer, ele é tão primitivo que ele está presente nos animais. Então, um animal busca um alimento, ele busca o sexo que é para reprodução, porque isso é instintivo. Mas nas espécies mais desenvolvidas, essa área instintiva, primitiva, ela sofre um controle consciente, que é dado pelo córtex pré-frontal. O nosso córtex pré-frontal, ele é uma área do nosso cérebro que é responsável pelo pragmatismo. Então, ali a gente avalia situações, o que a gente deve fazer, a gente avalia consequências no curto e no longo prazo, funções executivas do que eu devo fazer para poder me organizar de forma mais adaptativa. Então, por exemplo, um animal, se ele não tem esse córtex pré-frontal, que seria um controle inibitório, ele não tem muito controle desses impulsos. Então, não existe, por exemplo, monogamia entre os animais. Então, eles têm atividade reprodutiva com o macho com as fêmeas. Só que no adulto, a gente sabe que, por mais que às vezes exista um desejo, que isso é instintivo, por uma outra mulher, se for um homem, eu sei que eu não posso satisfazer esse meu impulso instintivo de saciar um desejo sexual, porque eu tenho um controle inibitório do meu córtex pré-frontal, que inclui essa avaliação ética e moral da situação. Então, poxa, eu até queria, mas eu não vou fazer porque eu sei das consequências que isso pode me trazer. Então, na hora que a gente está comendo, eu comi, já terminei de comer, mas ainda estou com fome, e o meu coleguinha do lado ainda está com o prato dele cheio. Eu não vou pegar o prato dele como um animal faria. Quando eles estão comendo uma presa ali, não tem dono. A gente até tem vontade de pegar a comida do outro, mas a gente pensa, não dá, né? Porque isso daí não seria legal. E quem faz essa reflexão para controle do comportamento é o nosso córtex pré-frontal. E o que acontece num transtorno por uso de substâncias? Existe uma saliência do meu circuito de recompensa. Então, em detrimento do controle que o meu córtex pré-frontal tem sobre esses instintos e sobre essa busca por prazer. Então, existe uma hipervalorização daquele pensamento, daquela busca, e por isso que a gente tem a fissura pela substância, e eu já não tenho mais um controle tão efetivo do meu córtex pré-frontal. A gente fala que no dependente químico ele tem o senso pragmático. Então, ele até avalia a situação e percebe que, poxa, eu não deveria usar. Tanto que um dos critérios do DSM é isso, assim, essa percepção subjetiva de que eu estou usando mais do que eu deveria, ou então eu deveria parar antes do que quando eu realmente parei. Mas apesar de conseguir perceber essas consequências, que seria esse senso pragmático, o indivíduo ele perde a capacidade pragmática, que seria essa inibição do comportamento. Então, ele vai e acaba cedendo à compulsão pelo uso de drogas. E um sistema que também está alterado nesse processo de dependência de substâncias é a nossa memória. Então, a gente tem uma memória muito vívida do prazer que aquela substância me dá. Então, aquilo é constantemente o conteúdo do meu pensamento, e por isso que acaba que o comportamento do dependente, ele gira em torno da substância, e do mesmo jeito que eu tenho uma memória muito vívida para
o prazer que a substância me traz, eu também tenho uma memória muito vívida daquilo que eu experimentei quando eu tive abstinência. E eu não quero passar por aquelas sensações de abstinência. E o meu cérebro já aprendeu que para eu não ter aquela abstinência, para eu não experimentar uma abstinência, eu preciso usar a substância. Então, vira esse ciclo vicioso de consumo compulsivo da substância, seja ela lícita ou ilícita. Bom, e como é que funciona de uma forma bem geral, assim, o sistema nervoso central do usuário de uma substância? A gente tem basicamente duas classes, existem na verdade três, mas de uma divisão mais genérica ainda e maior, a gente teria duas classes de drogas, aquelas que são depressoras e aquelas que são estimulantes. Existe um outro critério de classificação que considera três tipos principais de substâncias, que seriam as depressoras, as estimulantes, essas duas, e aquelas com efeitos psicoativos. Então, como, por exemplo, os alucinógenos, essas outras substâncias. Mas, com base nesse critério de dois principais tipos, as drogas depressoras levam a um mecanismo de adaptação do nosso sistema nervoso central que é contrário ao efeito da droga. É como o feedback positivo e negativo. Quando o indivíduo começa a expor de forma muito contínua, ali, recorrente, o cérebro dele a uma substância, o cérebro percebe o aumento daquela substância e para tentar manter uma homeostase ali cerebral, ele aumenta a produção de substâncias que seriam opostas ao efeito da droga. Então, enquanto o paciente está usando, a gente até consegue ter esse equilíbrio, porque se for uma droga depressora, eu produzo substâncias que são estimulantes. Se é uma droga estimulante, eu produzo substâncias que são mais depressoras. Mas o que acontece? Quando o indivíduo tira essa substância, então quando ele entra em abstinência, o cérebro estava naquele padrão de produção excessiva de um efeito de substâncias que levariam ao efeito oposto da droga. E aí, é por isso que a abstinência, ela se manifesta clinicamente de forma oposta ao efeito da substância ativa. Por exemplo, no álcool, que é uma droga depressora, quando o paciente ele é um dependente grave a ponto de ter síndrome de abstinência, a clínica dessa síndrome de abstinência é de uma droga estimulante. Então, a gente tem tremor, a gente tem agitação, que é o contrário daquilo que a droga promovia no cérebro desse indivíduo. Bom, eu tentei trazer de forma individual o tratamento de duas substâncias que são as lícitas, que seriam o etanol e o tabaco. Até mesmo porque são as duas substâncias que hoje a gente tem estudos com maior nível de evidência, assim, com estudos mais robustos para uso de substâncias, seja na intoxicação, seja no tratamento de manutenção. E não trouxe o tratamento específico das substâncias ilícitas, até mesmo porque muito do que é usado é feito de forma off-label, e se eu fosse também abordar substância por substância, essa aula seria interminável. Então, de forma geral, no álcool, a intoxicação. A gente precisa, quando a gente recebe um paciente intoxicado por álcool no pronto-socorro, o que a gente precisa é dar um suporte clínico para ele. Então, monitorar sinais vitais, a gente tem que ter muito cuidado com o acolhimento desses pacientes, então, do tipo, não, eu trabalho aqui nesse hospital, mas eu não cuido de bêbado, não, lugar de bêbado é no bar, não. Se esse paciente, ele está sob efeito de uma substância, ele é considerado incapaz,
E a partir do momento que ele entra no pronto-socorro, você é responsável por esse paciente. Então, por mais que você não concorde com o hábito dele, você precisa garantir a segurança desse paciente. Você não precisa internar, você não precisa ficar com aquele paciente por muito tempo, mas o primeiro atendimento é da sua responsabilidade e nem que depois você passe isso para a família depois de entrar em contato. Mas o principal nessa fase é de suporte clínico. E na evolução de um quadro de intoxicação por etanol, que é uma droga depressora, o que seria o risco máximo? Um coma e uma parada cardiorrespiratória. Sobre o uso de glicose hipertônica, isso é um mito. Assim, a gente fala que dar glicose para paciente intoxicado por álcool é para tratar a ansiedade do médico, porque não existe evidência de que o álcool interfere na glicemia, que a glicose ela não vai interferir, que a glicose ela interferia na alcoolemia e ela não altera o estado neurológico. Então, não tem indicação de fazer glicose para esses pacientes, além do risco de síndrome de Korsakoff, que a gente precisaria, se for um alcoolista crônico, pesado, antes de fazer glicose, a gente deveria fazer tiamina. Bom, e como é que são esses sintomas de abstinência? Geralmente, eu uso uma tática para gravar que é de 6 horas a 6 dias. Então, ele pode surgir já com a diminuição do consumo de álcool. Então, não necessariamente o indivíduo suspende, mas às vezes só a redução da quantidade. E aí isso surgiria nas primeiras ali 6 horas e dura no máximo até 6 dias. E os principais sintomas ali são de ansiedade, de irritabilidade, de agitação, tremor, hipertensão. Lembra? São os sinais de abstinência, são opostos ao efeito da substância no sistema nervoso central. Então, o álcool é uma droga depressora. Na abstinência, a gente tem sintomas de excitabilidade neuronal ali, no sentido de estar muito estimulado. Bom, se essa síndrome de abstinência for leve, a gente não tem muito o que fazer, a gente acolhe aquele paciente e o mais importante é encorajá-lo para o tratamento, para a mudança, mas as síndromes de abstinência de álcool, elas podem ser graves e se esse paciente tem história de já ter tido abstinência grave de álcool, esse é o principal fator de risco dele ter de novo. E uma das coisas que a gente tem mais medo é do paciente convulsionar ou então de fazer delírio tremens. A gente, nesses casos, assim, outras situações que aumentam o risco para uma síndrome de abstinência de álcool grave é a presença de outras doenças psiquiátricas, um paciente que faz uso de uma quantidade muito grande de álcool e ausência de suporte social e gravidez. Gravidez também aumenta a síndrome de abstinência grave. E aí, nesses casos, existe um risco, inclusive de vida para o paciente, e eles devem ser internados e a gente deve, além do suporte clínico, usar alguma medicação. Para o controle do delírio tremens, é extremamente importante fazer o balanço hidroeletrolítico e alterações metabólicas. A gente pode, se o paciente estiver agitado, fazer o uso de benzodiazepínicos, mas isso diminuiria a hiperatividade autonômica, o risco de convulsão e agitação, mas o paciente pode ter comportamento agressivo e impulsivo, em decorrência desse efeito paradoxal que o benzo pode ter em pacientes alcoolistas crônicos. E o uso de antipsicóticos, ele ajuda a controlar a agitação e a agressividade. Se o paciente tiver sintomas psicóticos, como, por exemplo, na alucinose ou no quadro de delírio, se ele tiver
sintomas psicóticos, o antipsicótico é uma boa ferramenta, mas a gente tem que tomar cuidado porque eles também diminuem o limiar convulsivo e esse paciente já é um paciente que tem um risco maior de ter crises. Bom, eu saí dessa fase de intoxicação, que é o paciente bebeu e chegou bêbado no pronto-socorro. Eu saí da fase de abstinência, que é o paciente que está tentando parar e tem sintomas de abstinência. E agora eu entraria no tratamento de manutenção dessa abstinência para prevenir recaídas. Qual que é a droga que tem maior nível de evidência e a primeira linha para o tratamento de dependência do álcool? É o naltrexone, que é um antagonista dos receptores opioides. E como é que ele age? Ele diminui a sensação de prazer que o álcool provoca em quem tem dependência. Então, para esse paciente que está tentando cessar o uso, se eu diminuo a recompensa que o álcool traz, é mais fácil eu abandonar aquele uso. Então, para pacientes que têm uma fissura importante, ele parece ser mais benéfico. Vários estudos mostram a eficácia do naltrexone no tratamento de manutenção do transtorno por uso de álcool, e os principais efeitos colaterais seriam náusea, cefaleia, vômito, ansiedade e fadiga. E a gente precisa sempre monitorar enzimas hepáticas, porque ele pode causar uma hepatotoxicidade e, às vezes, a gente tem que interromper o uso, e quanto maior a dose, maior é esse risco, e então a gente precisa ter sempre esse cuidado. Bom, o disulfiram, ele é um inibidor da enzima aldeído desidrogenase. Então, ele vai causar um acúmulo de uma enzima, por ela não ser metabolizada, e aí essa enzima, ela é a responsável pela ressaca que a gente tem no dia seguinte, ou até mesmo pouco tempo depois do consumo de álcool. Então, ela com o disulfiram, ela inibe essa enzima de forma irreversível, e se o indivíduo beber, ele vai ter efeito colateral muito intenso. E o disulfiram, ele tem uma eficácia comprovada quando existe esse estreito acompanhamento médico e um suporte familiar com o aval do paciente, porque ele precisa estar sabendo o que ele está usando. A gente faz um acordo com o paciente, então ele não pode beber pelo menos uma semana antes do início do medicamento, e depois que ele parar, ele também tem que esperar uns dias para voltar a beber, porque o fígado vai precisar produzir essa enzima que foi inibida de forma irreversível, e o indivíduo sabe que se ele beber, ele vai passar muito mal. Então, a gente precisa ter esse aval do paciente. Se ele vai numa festa e ele está tentando parar de beber álcool, por exemplo, é o álcool que a gente está tratando, se ele não está tomando disulfiram, ele pode ficar lá naquela ideia assim, nossa, bebo ou não bebo? Bebo ou não bebo? E aí um amigo vai falar, não, bebe só um pouquinho. Se ele não está tomando a medicação, o risco, às vezes, de ceder a compulsão é maior do que se ele tiver com esse fator da medicação, porque daí ele já nem se permite a dúvida, do tipo, não, eu sei que eu estou usando uma medicação e que se eu tomar eu vou passar muito mal, então eu nem entro nesse questionamento de usar ou não. Dos efeitos colaterais, dermatites são relatadas, disfunção erétil, neurite óptica, hepatite medicamentosa, paresias e convulsões. Bom, isso foi do tratamento do alcoolismo. Em relação ao tabagismo, que é a segunda droga ilícita de abuso, a gente tem as drogas para sintomas de abstinência, então naquela fase que o indivíduo está parando de usar, as nicotínicas e as não nicotínicas.
Os adesivos de nicotina, eles estão disponíveis em 3 doses, as de 7, 14 e 21 miligramas. O adesivo ele deve ser colocado uma vez por dia. A gente sempre orienta que o paciente troque os locais de aplicação para evitar dermatite. E no primeiro dia, aquele adesivo ele vai fazer um pico entre 6 a 10 horas. Então, a gente coloca o adesivo e a gente fala: hoje eu vou usar pela primeira vez e hoje, a partir de agora, eu não vou fumar mais. Mas eu preciso avisar para esse paciente que o pico só vai vir com 6 horas, porque 2 horas depois que ele fumou o último cigarro, ele já vai ter uma fissura, ele já vai ter vontade de fumar. E se ele achar que o adesivo já deveria estar fazendo efeito, ele já começa a ter uma percepção negativa em relação à contribuição desse adesivo para o seu tratamento. Esse trem não está adiantando nada. Não, mas é porque vai demorar mesmo, no primeiro dia, para o primeiro adesivo fazer efeito, em média de 6 a 10 horas. E o adesivo, ele faz um nível sérico correspondente à metade do nível que o cigarro faria. E a gente faz esse tratamento por um período de 6 a 12 semanas, e os efeitos colaterais mais comuns relatados são as próprias reações cutâneas, que acontecem de 30% a 50%, que é fácil de manejar, porque a gente só pede para o paciente ir mudando o local, e também tem uma alteração, alguns pacientes relatam uma alteração na estrutura dos sonhos. Como é que a gente faz o cálculo da dose? A gente calcula mais ou menos pelo número de maço. Então, 21 miligramas seria para aquele paciente que usa um maço dia. E aí a gente começa com uma dose maior e vai reduzindo gradualmente. Na gravidez e amamentação, então, grávidas e puérperas tabagistas, o adesivo de nicotina não mostrou eficácia quando foi comparado ao placebo. Para alguns pacientes com dependência grave, tem se recomendado a combinação de goma e adesivo, que se mostrou mais eficaz que um ou outro isolado. São substâncias que são vendidas sem receita médica, e as doses maiores tendem a ser mais eficazes, que a de 21 miligramas. Então, às vezes, mesmo que o paciente não use um maço dia, a gente começa com essa dose porque ela parece ser mais eficaz. E também tem a situação em pacientes com alguma patologia cardiovascular, que eu até citei esse caso no início, que é aquele paciente que precisa parar de fumar porque ele teve um infarto e esse cigarro é um fator de risco importante para aquele processo que ele teve, e é um fator de risco modificável que a gente precisa tirar, mas esse paciente não consegue sozinho. O uso de adesivo é seguro após 4 semanas desse evento vascular. Bom, a bupropiona seria uma opção de tratamento não nicotínico, né? Ela é um antidepressivo que bloqueia a recaptação de dopamina e noradrenalina, e vários estudos demonstram que ela é eficaz no tratamento da dependência de nicotina. E ela é ainda mais eficaz que somente a reposição. A dose recomendada é de 150 miligramas 2 vezes por dia, o que daria 300 miligramas. A gente começa 2 semanas antes da parada do uso de cigarro, que é o tempo mínimo ali para a medicação começar a fazer efeito. Então, a gente começa, espera o remédio fazer efeito e programa o dia para parar. Pacientes que têm um limiar convulsivo mais baixo, têm um risco maior de ter convulsão, não tem uma contraindicação absoluta para o uso de bupropiona, mas existe esse risco maior, então a gente tem que tomar cuidado. E os estudos mostraram que após 12 meses de tratamento, 15,6% dos pacientes ficam abstinentes de nicotina com placebo. 16,4% ficam abstinentes com adesivo de nicotina. 30,3% com bupropiona, e é aqui que ela se mostra superior à reposição de nicotina, e 35,5% com bupropiona e adesivo. E não foi essa diferença de bupropiona versus mais adesivo,
não foi significativamente estatística. Então, a bupropiona é mesmo uma das primeiras linhas para o tratamento de dependência de nicotina. Um dos maiores temores nesses pacientes que querem parar de fumar é o ganho de peso. E talvez uma das orientações que a gente faça é para que o paciente tente perder peso antes de parar de fumar, para que no momento que a gente está ali, talvez com alguns sintomas de abstinência, em fase de adaptação de medicação, ele não tente, ele não sofra com mais essa questão que é controlar a dieta. É possível controlar o peso? Sim, a gente precisa de um suporte, às vezes, multidisciplinar, encaminhar esse paciente para um nutricionista, orientar a atividade física, mas a ideia é essa. Quando o paciente tem essa intolerância quanto ao ganho de peso, a gente orienta para que ele permita, às vezes, que isso aconteça nos primeiros 3 meses e que ele se concentre em parar de fumar e depois a gente consegue abordar essa questão do peso e perder esses ganhos a mais sem maiores dificuldades. Bom, uso de antidepressivos, acupuntura e naltrexone, como, por exemplo, fluoxetina, paroxetina, o naltrexone não demonstraram eficácia no tratamento de dependência da nicotina. Como antidepressivo, a única medicação que tem algum nível de evidência significativo é a nortriptilina, que é um antidepressivo tricíclico e bloqueia a recaptação de noradrenalina e serotonina. Ela é sim eficaz, mas a gente deixou ela de segunda linha pelos efeitos colaterais dos antidepressivos tricíclicos, que acaba às vezes inviabilizando o uso. Bom, a vareniclina, que é uma agonista parcial de receptor nicotínico, ela tem se mostrado mais eficaz que esses outros medicamentos. É usado no tratamento de manutenção por cerca de 3 meses da dependência de nicotina. Um dos principais efeitos colaterais que às vezes inviabiliza o uso é o enjoo. Esses pacientes têm muita náusea, mas é uma medicação que é vendida sem receita médica, então esses pacientes têm um acesso fácil e ele tem uma orientação de uso que é muito clara, então tem todo um esquema que vem já ali na caixinha da medicação de como é que o paciente tem que usar a medicação para fazer esse tratamento para a dependência de nicotina. Bom, é isso, essas são as minhas referências. Como eu disse, eu tentei abordar o tratamento das dependências químicas de forma geral, trouxe de forma específica o tratamento das substâncias lícitas, mas se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem discutir mais sobre as outras drogas, que eu acho que é o que a gente mais tem curiosidade, que é maconha, cocaína, a gente pode falar disso em um outro momento. Muito obrigada. Doutora Gabriela, eu queria agradecer por essa excelente aula. A aula foi muito boa. É claro que eu sou suspeito para falar sobre o tema, porque é um tema que eu realmente gosto muito de abordar e porque também eu gosto muito das matérias envolvidas a isso. Inclusive, eu também, uma coisa que eu observei muito no chat foi que muitas pessoas estavam lhe elogiando por a senhora usar a palavra cliente no lugar de paciente, né? E também foi uma coisa que eu observei também muito interessante da sua abordagem, que inclusive eu acredito que tem muito psiquiatra que ainda não utiliza esse termo, né? E esse termo é completamente bem eficaz para a situação, né? Porque a gente tem que entender que o paciente ele faz parte do tratamento de uma forma ativa. Essa sua explanação foi muito boa. Nós temos algumas perguntas, eu gostaria de saber se a senhora tem tempo disponível para umas 2 ou 3. Claro, tem sim. Tem sim. Certo. Uma pergunta que teve várias vezes no chat foi com relação a como tratar com um paciente que ele é agressivo e, inclusive, com risco para o próprio profissional da área de saúde, né? Como é que o profissional de saúde tem que abordar esse paciente que ele tem uma atividade um pouco mais agressiva do que o normal? Uhum. Bom, existe sim esse comportamento, esse padrão de comportamento em pacientes dependentes químicos.
principalmente num contexto de intoxicação ou num contexto de abstinência, em que ele está experimentando assim sintomas ou efeitos da substância ou da falta dela, que mobilizam muito o comportamento e assim ele perde muito o controle do impulso. Mas apesar da gente ter essa ideia, assim, sabe, de que esse paciente é um risco para o profissional de saúde ou é um risco para ele mesmo, acho que ele é um risco muito mais para ele mesmo do que para o profissional de saúde ou para a sociedade. Mas isso pode sim acontecer e o mais importante ali é que você garanta a sua segurança. É a mesma coisa que a gente está vivendo agora nessa pandemia. Então, de reforçar sempre a importância dos profissionais de saúde se protegerem, no sentido de usarem EPI, para eles não se contaminarem, porque se a gente não tiver um profissional de saúde saudável, como é que a gente vai tratar dos outros? Então, eu preciso garantir a minha segurança para que eu possa abordar aquele paciente. Então, se existe esse comportamento já agressivo, a primeira técnica é sempre de controle desse comportamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar, se possível, é claro, é baixar a guarda do paciente. Então, peraí, deixa eu te ajudar, o que está acontecendo, deixa eu entender com essa abordagem empática. Porque se você ali se irrita também e quer falar mais alto com o paciente, pronto, aquilo é gasolina no fogo. Então, primeiro seria essa abordagem através da conversa. Não dá, o paciente está quebrando tudo, ou o paciente já manifestou algum comportamento que mostra a iminência ali de uma agressão. Aí a gente precisa abrir mão, assim, de técnicas de contenção. E para isso existe um treinamento que a gente faz com a equipe para que essa contenção seja a mais humana possível e necessária, assim, para a proteção dos profissionais e do próprio paciente, porque numa dessa de se debater e tentar agredir um profissional, ele também se machuca. Então, antes da contenção física, a gente tenta a contenção química, que seria com o uso de algum sedativo. Mas isso na prática é difícil, assim, sabe? Porque se o paciente está muito inquieto, a gente às vezes não consegue fazer a medicação antes de contê-lo fisicamente. Mas, no geral, é isso. É uma situação que é difícil para qualquer pessoa, porque é sempre nova ali. Então, o ambiente também interfere. Então, a gente não pode estar num ambiente que o paciente tem objetos que ele possa usar contra a gente ou contra ele. Então, já essa preparação para o atendimento de pacientes agressivos, ela já começa antes do paciente chegar, que é eu estar em um ambiente que é seguro, estar em um ambiente que eu tenho suporte de uma equipe, porque se eu precisar imobilizar, não dá para ir de 2, tem que ser no mínimo 3 ou 4 pessoas, e aí tem todo um protocolo ali de técnicas para que aquilo seja feito da forma mais tranquila e sempre, sempre pelo menor tempo necessário. Muito obrigado, doutora Gabriela. Nós vamos agora para a nossa segunda pergunta, que eu vou ler como a pessoa realmente escreveu a pergunta, né? Quando a família não aceita um filho que é alcoólatra, o que fazer para ajudar o paciente? E a pergunta é como melhorar essa relação entre a família e o paciente e conseguir fazer com que a família entenda que se ela tiver uma atitude positiva com relação àquele dependente químico, não só o alcoólatra, pode ser muito benéfico no tratamento. Sim, e assim, é benéfico e é essencial para o sucesso, assim, do tratamento. A gente fala que o tratamento de dependência química se dá através de um tripé. Então, em um desses pontos estaria a farmacoterapia, no outro, a psicoterapia, e no terceiro, o suporte familiar. É muito difícil, eu diria que quase impossível, esse paciente conseguir parar sozinho.
se ele não tiver uma rede de apoio. E o que eu vejo é mais, na verdade, uma resistência da família para entender o padrão de uso de substâncias, o abuso ali, como uma doença. Não como talvez aquela... Porque existe, sim, assim, a gente, numa família que tem um dependente químico, a gente fala que dependência química ela é triste por conta disso. Não é só o paciente que sofre, sofrem no mínimo mais 2 pessoas, assim, diretamente. E nesse ambiente familiar ali que o paciente está inserido, tem papéis que ficam muito claros, assim, aquele que critica e fala, a gente tem que mandar esse cara para fora de casa porque a gente está adulando e assim ele nunca vai parar. E tem aquela outra que geralmente é a mãe que está tentando acobertar, que às vezes dá dinheiro para a pessoa usar, porque eu prefiro dar o dinheiro do que fazer com que a pessoa, que a minha filha se prostitua para conseguir, ou então eu prefiro levar. Eu tenho mães que vão até o local para a pessoa adquirir a droga, porque eu tenho medo que ela vá sozinha, porque lá é perigoso, então eu vou. Então é um facilitador. Então existem esses papéis, e eu acho que o mais difícil é, na verdade, entender o transtorno por uso de substâncias como uma doença, e não como uma escolha, assim, sabe? Ele tá nessa porque ele quer. E aí o trabalho que a gente faz é justamente esse, assim, de mostrar pro familiar que, como qualquer outra doença, a pessoa perdeu a autonomia ali, o dependente perdeu a autonomia e ele precisa de ajuda de tratamento para sair daquela situação. E que a gente precisa da família para tirar ele dessa situação, porque essa acusação do que fala, eu não te aguento mais, sai daqui, a gente não quer em casa, favorece o uso, porque o paciente vai para a rua, mas esse da outra que também é um codependente e facilita o uso, também é um fator de perpetuação. Então, a gente precisa trabalhar de forma individual, mas sempre, sempre trazer a família para o tratamento, porque vai ser determinante no resultado. Muito obrigado, doutora Gabriela. Infelizmente, nós vamos agora para a nossa última pergunta. Apesar de que no chat foi feito várias perguntas, até queria falar para as pessoas que fizeram muitas perguntas no chat, vocês podem entrar em contato com a doutora Gabriela pelo Instagram dela, ela é extremamente de fácil acesso, então fica a recomendação para as pessoas seguirem ela no Instagram e entrarem em contato com ela pelo Instagram, é muito fácil, vocês podem ter o contato dela. Eu até vou pedir para ela depois informar qual é o Instagram dela certinho, para quem quiser ter esse acesso. E entrando na nossa última pergunta, nossa terceira e última, outro assunto da psiquiatria que eu gosto muito é com relação à bipolaridade. E, de acordo com alguns seminários, alguns congressos que eu já participei abordando o tema, uma coisa que é muito enfatizada, que eu vejo muitos psiquiatras falando, é com relação ao interrompimento do tratamento. Uma pessoa que é diagnosticado com bipolaridade, ela vem tomando bem os remédios e vem tendo um bom resultado, e de repente ela interrompe aquele tratamento porque ela está tendo uma intuição que ela já está bem, e de acordo com o que eu já assisti, falam que a queda e o mal-estar da pessoa é muito grande, a ponto de até ela ficar com uma depressão maior do que ela estava antes de começar tudo. Fazendo esse link e trazendo aqui para a nossa abordagem de dependência química, eu queria lhe perguntar com relação ao interrompimento do tratamento de um dependente químico. Ele pode ter uma recaída muito grande? Bom, eu não sei se eu compreendi a sua pergunta, mas se for a interrupção de um tratamento de manutenção, e aí eu acredito que você esteja se referindo ao tratamento farmacológico, geralmente não. A gente não tem abstinência da substância que teoricamente estaria ali para tratar a dependência.
E existe muito isso, assim, às vezes a ideia, quando o paciente está numa fase de pré-contemplação, ele fala, eu não vou trocar uma droga pela outra, quando a gente quer prescrever um remédio, sabe? Do tipo, não, vamos parar de usar, de beber álcool e vamos usar naltrexona. Eu prefiro continuar com álcool. Não existe isso, assim, quando a gente tira essas substâncias que são para manutenção da abstinência, dificilmente a gente tem sintomas de recaída, porque é um tratamento que é crônico, dependência química é uma doença crônica, mas a farmacoterapia, ela é uma porcentagem pequena ali. Esse paciente, quando a gente vai tirar a medicação, a gente já subentende assim, que ele esteja em um contexto de vida que é favorável, ele esteja em psicoterapia, que não exista nenhum fator para recaída, porque esses outros fatores ambientais, eles são muito, o peso deles para uma recaída é muito maior do que a retirada dessas substâncias que são usadas para manutenção de abstinência. Porque são substâncias que agem, na maioria das vezes, diminuindo o prazer que a droga traz para a pessoa. Então, é como se ele fosse beber, ou então, existem alguns estudos de uso de naltrexona na cocaína, que aí ele usa e fala assim, isso parece que não tá tão bom como era antes, sabe? Então, eu já tô querendo parar mesmo, não vou usar mais. Mas a substância em si não traz nenhum efeito euforizante, não tem nenhum efeito de estabilização de humor, como tem num transtorno bipolar, que também é um transtorno crônico, e a farmacoterapia é diferente do transtorno de dependência. A principal base ali para estabilidade e manutenção de eutimia. Então, eu acho que é isso, mas uma coisa que é muito comum é a comorbidade de bipolar com o uso de substâncias. Então, às vezes, o uso de substâncias vem como consequência de um episódio. Então, eu estou numa fase maníaca. Eu começo a ir para as festas e cheirar cocaína, usar bala toda noite, e beber, misturo com álcool. Ou eu entro numa fase de depressão e eu fico muito mal, eu começo a usar álcool, eu uso álcool para dormir. Então, e nesses casos a gente precisa abordar as duas, porque uma coisa que acontece às vezes o paciente deixa de tomar o estabilizador de humor para poder usar a substância, porque ele acha que não pode combinar. Sabe, eu costumo falar assim, melhor se usasse os dois, não parasse, assim, porque talvez a chance de continuar seria menor, mas eles têm medo. Tem medo do remédio, mas não tem medo da cocaína, sabe? E aí é um fator de risco para a recaída do transtorno bipolar. Muito obrigado, doutora Gabriela. Realmente foi bem esclarecedor. Eu queria deixar aberto o espaço para caso a senhora queira deixar o seu contato para pessoas que estejam assistindo entrar em contato com a senhora, saber alguma coisa a mais. E também abrir o espaço das considerações finais. Realmente a sua aula foi muito boa e eu estou muito agradecido em nome da Liga. Bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu falei isso no início, mas eu quero repetir. Qualquer tratamento no dependente químico é melhor do que nada. Então, é um tema muito complexo. Todos os dias saem estudos novos sobre abordagens, tanto psicoterápicas quanto farmacológicas desses transtornos. Então, tem muita coisa para ser falado, para ser falada. É um tema muito amplo e que cabe a nós, profissionais de saúde, buscarmos a cada dia mais nos renovarmos, assim, e nos atualizarmos para poder ajudar essas pessoas que sofrem muito, que não só elas sofrem, mas toda a família. É um transtorno que destrói a vida da pessoa e de toda a família. Então, existe tratamento, qualquer tratamento é melhor que nada, que a gente pode sim ajudar esses pacientes, apesar de todos os desafios. Então, se quiserem discutir mais sobre isso, fiquem à vontade. O meu Instagram é psiquiatra.gabriela Balduino e qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Com relação ao Instagram da doutora Gabriela, ele é bem informativo sobre outros temas dentro da psiquiatria. Eu gostei muito de um vídeo que eu vi da senhora falando com relação a estudante, né? Porque eles acabam tendo a depressão, estado de depressão, né? E é bem interessante porque eu tinha realmente uma pressão muito grande para passar no vestibular, mas acho que essa pressão até aumentou depois que eu passei, né? Porque a carga de estudo, de certa forma, até aumentou, porque eu tenho aulas e são sempre temas novos que eu tenho que revisar em casa, e tem a pressão de prova constantemente. Eu tinha só o vestibular no final do ano e agora eu tenho uma prova todo mês. E fora que a gente faz alguns estágios, a gente já tem contato com o médico e com o paciente e querendo ou não, acolá, alguns médicos não atentam para uma realidade que é que realmente você tem que ser muito bom, porque você está mexendo com vidas, a medicina é uma coisa muito séria, e a pressão, de uma certa forma, aumenta. Algumas pessoas conseguem lidar com isso muito bem, eu particularmente consigo lidar, mas tem outras pessoas que não conseguem. Então, realmente, a busca de uma terapia, como a senhora explica, é muito bom para ajudar até a gente, né, no público. Sim, gente, a gente que é profissional de saúde, isso precisa começar na gente. Então, assim, esse preconceito com os transtornos mentais, a gente é que tem que tentar quebrar isso. E do mesmo jeito que a gente fala que transtornos psiquiátricos são transtornos como qualquer outra doença, o médico pode ter qualquer doença, inclusive um transtorno psiquiátrico. E a gente precisa pedir ajuda. Não é vergonhoso estar ansioso, não é vergonhoso às vezes querer desistir, estar cansado, porque existe muito esse mito assim de que é assim mesmo na medicina, se você não está dando conta é porque você é fraco, assim, sabe? E essa cobrança que a gente vai só alimentando no decorrer do curso. Depois que passa o vestibular, vem a prova de residência, você começa a olhar para o vestibular e pensar, nossa, como eu era ingênuo, aquilo era muito fácil. E essa ideia de que sempre vai melhorar, e na verdade a gente vai só colocando uma carga maior nos nossos ombros. Então, a gente começa a ser presidente da liga, fazer um monte de outras atividades extracurriculares e, às vezes, a gente precisa só parar, sabe? Para preservar a nossa saúde mental. Então, peça ajuda. Vocês, eu espero, que jamais teriam uma atitude de falar isso é falta de vontade, isso é coisa da sua cabeça, você precisa melhorar. Então, isso vale também para vocês. Não tem problema pedir ajuda. E eu estou à disposição. Se alguém quiser falar comigo através do direct no Instagram, fique à vontade. Mais uma vez, em nome da Liga da LANI, a Liga de Neurociências da Unicelma, eu queria agradecer a presença da doutora Gabriela Baldino. Muito obrigado, a aula foi muito boa. Quero agradecer a presença de todo mundo que esteve assistindo a aula e desejar uma boa noite. Boa noite.